tudo certinho? Aqui é o professor Carlos Júnior e hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre bioquímica, falando sobre a principal substância do planeta, aquela onde eu tenho em maior proporção no meu organismo, cerca de 70% a 80%, que é a água. A água é imprescindível na manutenção da vida do planeta. A maior parte dos processos metabólicos dependem da água para ocorrer. Lembra, 3/4 do nosso planeta está coberto em sua superfície por água. Então a água ela é imprescindível para a gente entender um pouquinho sobre bioquímica. Vem comigo. Você aprendeu desde lá, a tia lhe ensinou, lá do Fundamental 1, que a água ela é formada por 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Carlos, mas como é que isso se estrutura? Como seria a estrutura dessa molécula da água? A água ela tem o oxigênio, aí eu vou precisar que você lembre de um conceito químico, que é mais eletronegativo e tem tendência a receber elétrons. Como esse oxigênio tem afinidade por receber elétrons, ao encontrar um hidrogênio, que ao contrário é super afim de doar elétrons, um completa o outro. Quando dou o oxigênio, um oxigênio, consegue ligar-se a 2 átomos de hidrogênio, você tem a composição da estrutura da molécula da água. Carlos, e essa ligação se dá por quê? Lembra, o oxigênio, para se completar, ele precisa fazer 2 ligações. Estão lembrados disso? O hidrogênio, para se completar, ele tem que fazer uma ligação. Lembra, o hidrogênio só tem um elétron na última camada. Ele só tem um elétron. Então ele não pode doar. O que ele vai fazer? Ele vai compartilhar elétrons com o oxigênio. A este compartilhamento de elétrons, a gente dá o nome de ligação covalente. Vê o que acontece com a molécula da água. O oxigênio é mais eletronegativo, ele começa a puxar o hidrogênio para si. Em compensação, os hidrogênios, como têm cargas positivas, eles têm uma tendência a se repelir. De maneira que quando o oxigênio puxa e os hidrogênios se repelem, a molécula da água ganha uma estrutura e uma angulação entre os hidrogênios de aproximadamente 104,5 graus. Observem que esta molécula ela é diferente nas suas 2 camadas. Estruturalmente há uma diferença, ou seja, a molécula tem uma polaridade espacial. Além disso, o hidrogênio tem carga aparente positiva e o oxigênio carga aparente negativa. Carlos, você está dizendo que eles têm cargas? Não. Quando eles se ligam, eles se estabilizam, mas existe uma nuvem eletrônica positiva ao lado do hidrogênio e uma nuvem eletrônica negativa ao lado do oxigênio, fazendo com que a molécula da água seja considerada uma molécula polar. Tudo bem? Oxigênio liga-se a hidrogênio por ligação covalente. Ligação covalente é a ligação de compartilhamento de elétrons. De boas? Bom, a água ela consegue ligar-se a outra molécula de água. A esta ligação dá-se o nome de ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio ou interação de hidrogênio. Essa ponte de hidrogênio ela ocorre entre o oxigênio de uma molécula de água com o hidrogênio de outra molécula de água. Lembra, eles não podem mais ligar porque eles estão estáveis, mas eles podem interagir. A essa interação dá-se o nome de ligação de hidrogênio. Cada molécula de água, queridos, elas podem fazer 4 ligações. Bom, a gente vai ver um pouquinho agora sobre as propriedades da água. Carlos, quais são as principais propriedades da água? A primeira delas é solubilidade. A água ela é altamente solúvel. E aí muita gente considera a água um solvente universal. Carlos, a água de fato é um solvente universal? Bom, queridos, para o nosso corpo, sim. Mas, do ponto de vista natureza, a água é uma molécula polar. Logo, ela vai conseguir dissolver moléculas polares. Então, o mais correto é dizer que a água é um solvente polar. E em química, lembra bem, polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Beleza? Bom, dentro de solubilidade, a gente compreende que essa capacidade, essa propriedade se dá devido a 2 interações que a água pode fazer. Uma água pode ligar-se a outra molécula de água, a este fenômeno a gente dá o nome de coesão. Quando a água liga-se a outras substâncias, a gente dá o nome disso de adesão. A esta propriedade da água, a gente vai credenciar ela a um fenômeno natural que acontece com as plantas, que seria a condução da seiva. Não cai não, viu? Fica aí. Bruta.
em plantas, este fenômeno, a gente vai entender daqui a pouquinho por quê. Ele é responsável pela condição da seiva bruta. Quase não sai, beleza? Bem, galera, continuando aqui falando sobre as propriedades da água, tá? A gente já falou sobre a solubilidade da água. A próxima propriedade é a capilaridade. O que seria isso, Carlos? Lembra que eu falei que a água ela pode se aderir a outras substâncias e a superfícies? A este fenômeno a gente dá o nome de adesão, beleza? Bom, o que é que pode acontecer com algumas superfícies? Principalmente superfícies mais finas. A água pode aderir-se a essa superfície e subir nessa superfície, mesmo contra um gradiente gravitacional. Esse experimento é bem simples de fazer. Você pode pegar um recipiente com água e aí pegar um canudo, fechar o canudo em cima, imergir esse canudo de água e soltar. O que a gente vai observar depois de um tempo, Carlos? Que a água começa a subir no canudo acima do nível do recipiente. A este fenômeno a gente dá o nome de capilaridade. Carlos, e o que é que eu tenho a ver com isso? Isso é importantíssimo na condução da seiva bruta nas plantas. Dentro do xilema, a água consegue se aderir a outras moléculas de água. Aí é preciso que você lembre, cada água consegue fazer 4 ligações. E consegue se aderir à superfície do xilema, subindo mesmo contra um gradiente gravitacional. Beleza? Essa propriedade é chamada de capilaridade. A outra propriedade da água é chamada de tensão superficial. Você já deve ter passado em algum ambiente aquático, um rio, um lago, e deve ter visto lá alguns insetos planando na lâmina d'água. Carlos, como é possível aquilo? É possível porque a água ela tem uma força contrária à força-peso. Esta força ela é gerada pela união das moléculas de água, ou seja, pelas ligações de hidrogênio, que tensiona os corpos para cima. Essa tensão superficial permite que os corpos consigam planar na lâmina d'água e é também o responsável pela formação das gotas d'água. Você já deve ter observado isso. Quando a gente joga água em um ambiente liso, a gente observa a formação de gotas. Por que aquelas gotas conseguem se mover, Carlos? Porque a água está tensionando os corpos e isso permite a formação de gotas d'água. A este fenômeno a gente dá o nome de tensão superficial. Olha cá, ó. Tá aqui um corpo, aqui para baixo é sua força-peso. A força contrária à força-peso, que faz esse corpo planar, seria a tensão superficial. Joia? Bom, uma outra propriedade da água. A água participa de reações. A água é um meio para que reações ocorram. Quais são as principais reações? As de síntese e as de hidrólise. E eu trouxe para vocês aqui um exemplo. A formação e a quebra de proteínas. Para a gente produzir proteínas, a gente vai ver isso mais para frente, eu preciso desidratar. Ou seja, é uma reação de síntese por desidratação, ou seja, por perda d'água. Para eu conseguir quebrar uma proteína para produzir aminoácidos, aí a gente vai fazer uma reação chamada de hidrólise, que seria a quebra em presença de água. Tudo bem, queridos? Bom, a nossa quinta propriedade, o seu alto calor específico. Calor, o que seria o calor específico? Seria a quantidade de calor que um corpo precisa absorver para aumentar a sua temperatura em 1 grau. O da água é muito alto. E o que é que eu tenho a ver com isso, Carlos? Lembra, queridos, entre 70% e 80% do seu corpo é água. Se a água tivesse um calor específico muito baixo, ou seja, mudasse de temperatura muito rapidamente, a gente ia sofrer uma variação muito brusca de temperatura. O fato da água ter um calor específico muito alto faz com que ela mantenha uma temperatura no meu corpo constante. Por último, a alta distância entre os pontos de fusão e ebulição ou vaporização. O que seria o ponto de fusão, Carlos? Seria a temperatura em que a água sai do estado sólido para o estado líquido. Na água, essa temperatura é 0 grau. E o que seria o ponto de vaporização? Seria a temperatura onde a água sai do estado líquido para o estado de vapor. No caso da água, é 100 graus. Veja a distância, são 100 graus de distância. Isso é importante porque imagine você que o ponto de vaporização da água fosse 30 graus. Toda vez que você fosse para um ambiente onde a temperatura fosse superior a 30 graus, o que é que ia acontecer com o seu corpo? Ele ia evaporar. Tudo bem? Então entendam a importância dessas propriedades da água. Massa? A gente vai falar um pouquinho agora sobre as funções da água. Bom, Carlos, quais são as principais funções da água? A maior parte das funções a gente já viu aqui nas propriedades da água. Mas quais são elas? A água é um meio para transportar substâncias. Vamos lembrar
que a principal via de transporte de substâncias do nosso corpo, quase não sai, hein? É o nosso sangue. O nosso sangue, metade quase dele é água. Então a água é um meio de transporte de soluções, de substâncias. Outra função da água é que a água ela funciona como um meio para reações. A gente já viu aqui reações de síntese, reações de hidrólise. Outra função da água é a termorregulação. Que seria isso, Carlos? Devido ao alto calor específico da água, ela consegue manter a temperatura do nosso corpo mais ou menos constante. Nos próximos vídeos, a gente vai ver como é que os organismos conseguem regular a temperatura corpórea. Por favor, não percam, tá? Outra função da água é que a água é um lubrificante. Sempre entre zonas de atrito, a gente vai encontrar líquido, para justamente minimizar o impacto dessas zonas. Exemplo, entre articulações, o líquido sinovial, nos nossos olhos, a lágrima, na nossa boca, a saliva. Então a água atua como um lubrificante. Outra função é o equilíbrio ácido-base. A água vai controlar ou ajudar a controlar a alcalose e a acidose, ou seja, os pHs mais baixos e mais altos do nosso corpo. A água também é um regulador nesse fator. Para a gente finalizar a aula de hoje, estou com água na cabeça. A aula de hoje, a gente vai observar que a água ela pode variar a sua taxa no nosso corpo devido a alguns fatores. Que fatores são esses, Carlos? Primeiro fator é a idade. A gente observa aqui, quanto maior a idade do organismo, menor é a taxa de água desse organismo. Então a gente observa que, à medida que a gente vai envelhecendo, a taxa de água vai diminuindo. E é por isso que preocupa tanto em idosos, em períodos de grandes epidemias, pandemias, o processo de desidratação. Idoso, naturalmente, ele já tem uma taxa de água menor. Por isso que quando você leva o seu avô ou sua avó a um hospital, a primeira coisa que o médico faz é introduzir na veia soro. Qual a ideia de introduzir soro, Carlos? Evitar que o idoso desidrate. E por que o idoso não pode desidratar? Porque você viu que a maior parte das reações do meu corpo acontecem em meio aquoso. Então eu preciso da água para manter as reações no meu corpo funcionando. Massa? Bom, que outros fatores vão contribuir para a taxa de água? A espécie. É óbvio que eu não posso dizer que eu, Carlos, tenho a mesma quantidade de água que uma água viva. O meu corpo tem 70%, 75%, uma água viva ultrapassa os 98%. E o outro fator é o metabolismo. A gente observa que, dependendo do organismo e até dentro do próprio organismo, a gente observa que tecidos diferentes têm taxas de água diferentes. Isso tem muito a ver com a sua atividade. É muito mais fácil a gente fazer reações em meio aquoso do que com a taxa de água mais baixa. Então a gente observa que alguns tecidos, por exemplo, como o tecido ósseo, tem uma taxa de água mais baixa. Já o tecido nervoso, onde o metabolismo é muito alto, a taxa de água é muito elevada. Tá bom, queridos? Bom, espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter ajudado. Dúvidas, perguntas, agonias, qualquer problema, qualquer dúvida, manda pra gente, tá? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e nos segue nas redes sociais. Cheiro pra todo mundo!